E hoje, como disse o Euclides, vamos falar sobre uma forma de investimento, que é investir nos tesouros de Estado, não é isso? Vamos falar de títulos do Tesouro, muito especificamente, que na verdade são uma super oportunidade para as pessoas investirem fora da poupança. Por quê? Porque os do Tesouro são um investimento de renda fixa, ou seja, tem baixo risco e tem uma rentabilidade considerável para aquilo que é o mercado. Primeiro vamos contextualizar, não é? Quando nós pegamos no nosso dinheiro que recebemos todo mês, do nosso salário ou do nosso rendimento qualquer, nós consumimos e o que sobra colocamos numa poupança ou num depósito a prazo. Sim. Só que normalmente essa poupança ou estes depósitos a prazo, que acaba por ser a mesma coisa, tem um valor fixado muito abaixo da inflação, o que faz com que no final a gente nunca tenha rendimentos reais. Então os títulos do Tesouro aparecem para investidores conservadores, como a maior parte do angolano. É muito difícil ganhar dinheiro em Angola, então as pessoas também não querem retirar tanto dinheiro que ganham. Então os títulos do Tesouro são uma boa opção, por quê? Porque tu estás a emprestar dinheiro ao Estado. Okay. Os títulos, por norma, são uma emissão de dívida. Eles podem ser corporativos ou podem ser do Tesouro, que são públicos. Quando nós emprestamos dinheiro ao Estado, estamos, entre aspas, a fazer um dos investimentos mais seguros ou com menos risco que existe. Porque se o Tesouro Nacional não tiver dinheiro para nos pagar, quem tem? Ninguém tem. Pois é. Então acaba por ser uma boa opção. Normalmente a nível mundial, vamos aqui falar de países de primeiro mundo, os títulos do Tesouro não dão uma rentabilidade tão alta. Aquilo começa a variar de 0,5% até 3,5% a 4%. Mas em Angola, como nós somos um mercado emergente, e isso também vale para Moçambique, os títulos tendem a ser um bom investimento. Por quê? Porque existe uma vontade do Estado em motivar o cidadão a investir. E como existe também a necessidade de dinheiro constante no Estado, o Estado vai fazendo emissões regulares de títulos e coloca taxas atrativas. Por isso é que hoje, quando nós falamos de títulos do Tesouro, nós temos rentabilidades que vão desde 16% até quase 26% ao ano. Uau. Então é bastante difícil tu encontrares isso em outros investimentos. Fora que as próprias instituições financeiras, como bancos, elas compram um monte de títulos ao Estado para fazerem os seus fundos de investimento. E isso é que a maior parte das pessoas não sabe. Então é importante ter esses aspectos. Para começar, títulos são emissões da dívida pública, né? Títulos do Tesouro são emissões de dívida pública. Em Angola, nós temos dois tipos. Nós temos os bilhetes do Tesouro e nós temos as obrigações do Tesouro, tá? Bilhetes e obrigações. A diferença deles é pela maturidade, ou seja, o tempo de vencimento. Quando nós falamos de bilhetes do Tesouro, são investimentos de curto prazo. Eles podem variar de 3 meses a 6 meses ou a 1 ano no máximo. Esses são os bilhetes. Estes são os bilhetes. E por consequência disso, as suas rentabilidades não são muito altas. Vão parar aí em torno de 17%, 18%, porque é um investimento de curto prazo. Quando nós falamos de obrigações do Tesouro, já são obrigações de mais médio e longo prazo. Já são investimentos de mais médio e longo prazo. Eles começam de 1 ano e meio a 2, 3, 4, 5 anos. Tu podes ter uma rentabilidade que começa de 23% e vai até 25,8% a 26% ao ano. Então é bastante mais atrativo, tá? E as pessoas normalmente o que é que acontece? Quando nós investimos por mais longo prazo, nós acabamos comprando mais barato. Por exemplo, se eu comprar uma obrigação de 1 ano e meio, eu vou pagar ligeiramente mais caro do que se eu comprar uma obrigação de 5 anos. 5 anos. Por quê? O risco que eu me coloco é maior, porque em 5 anos a inflação pode subir um pouquinho mais e posso correr o risco de perder. Quando nós falamos dos bilhetes, eles são mais acessíveis, porque o valor mínimo para investir são 50 mil kwanzas. Quando falamos das obrigações, o valor mínimo para investir são 100 mil kwanzas. Então, entre 80 e tal a 100 mil kwanzas. Então, qualquer indivíduo que tenha esses valores pode investir e ter acesso a uma rentabilidade um pouco mais atrativa do que aquilo que a banca comercial oferece e com um risco muito mais baixo. Então, os títulos do Tesouro acabam por ser uma super opção de investimento para o cidadão angolano. E quando falamos de obrigações, aí é uma parte boa. Nós temos as obrigações que nós chamamos de OTNRs, que são obrigações do Tesouro não reajustáveis emitidas em Kwanza, e temos as OTTX, que são obrigações indexadas ao dólar. Ou seja, temos aí uma opção de preservar o nosso dinheiro contra a inflação. Mas as
mas os investimentos indexados em dólares só existem no mercado secundário. Porquê? Porque os títulos do Tesouro são negociados em bolsa de valor. Nós negociamos os títulos do Tesouro na Bodiva. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter acesso a uma conta custódia. Isso é o início de tudo, tá? As pessoas precisam perceber o que é uma conta custódia. Não é nada complicado. Para ter acesso a uma conta custódia, tu tens que ir até o teu banco comercial, que normalmente é o nosso intermediário financeiro. É o indivíduo que fica ali no meio, entre o mercado e nós, para poder facilitar as nossas transações. Então, no banco onde tu já tens uma conta comercial normal, onde cai o teu salário, onde tens as tuas poupanças, tu chegas lá e dizes, olha, eu quero abrir uma conta custódia, ok? Acontece que às vezes os próprios indivíduos não têm muitas informações a respeito. Sim, e podem porque, querer... Desculpa lhe cortar. Eu, por exemplo, e se calhar tem mais pessoas nessa condição, não sabia, primeiro, que é uma conta custódia, que existe uma conta custódia, que é possível ter esta conta custódia, porque nós vamos ao banco, né, e todos nós sabemos qual é o tipo de conta que existe. E nós vamos, olha, quero abrir uma conta e tal. Nunca é apresentado outras opções do tipo, tu podes abrir isso para conseguir investir naquilo e naquilo e naquilo. Nunca são apresentadas essas opções. É sempre, quero fazer isso e eles te orientam para aquilo e acabou. O cliente não usufrui daquilo que tem direito e daquilo que provavelmente pode lhe dar mais saídas e benefícios. Exato. Isto acaba por ser uma situação que, pronto, eu prefiro nem sequer julgar. Eu não sei se é má vontade de profissionais ou se eles pensam mais nos objetivos pessoais deles do que nos nossos enquanto clientes. Mas também tentar buscar pelo máximo de informação possível. Isso é uma informação pública, disponível, mas por alguma razão ainda não chegou a todo mundo. A todos, pois. Seria muito bom que chegasse a todo mundo, porque iria dinamizar o mercado. Bastante. Nós em Angola temos Bolsa de Valores, ainda não temos ações a serem comercializadas na Bolsa de Valores, como em Wall Street e em Londres e tudo mais, mas a partir do próximo ano é possível termos. Já ouvimos anúncios de algumas empresas a dizerem que a partir do próximo ano vão abrir capital público, tá? Mas isso nós vamos falar num outro fórum. Entretanto, uma conta é uma conta de intermediação, é uma conta em que vai estar associado ao teu NIF, ao teu número de informação fiscal, de identificação fiscal, tá? E este número vai permitir, esta conta vai permitir com que tu possas comprar os títulos disponíveis no mercado. Existem dois mercados, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando tu compras direto do portal, ou seja, tu vais até o portal de investidor, pode ser via Bodiva, ou coloca lá portaldeinvestidor.gov.ao, vai te dar a oportunidade de tu teres acesso a isso. Tu fazes uma simulação e depois disso tu compras os títulos, tá? Mas no início, a primeira fase é teres uma conta custódia. Vais ao teu banco e dizes, olha, eu quero ter uma conta custódia ou uma conta de intermediação. O teu banco vai abrir-te a conta custódia sem te cobrar nada. Não existem custos associados à abertura de uma conta custódia. É simplesmente o teu direito enquanto cliente do banco, porque o banco é o teu intermediário financeiro. A maior parte dos bancos angolanos, nós temos mais de 23 bancos listados na Bodiva como intermediários financeiros. Então, qualquer um dos bancos que você tenha conta, provavelmente estão validados para serem intermediários financeiros dentro da Bodiva. Depois da conta custódia aberta, o que tu vais fazer é ir ao portal de investidor. Podes ir, a via mais fácil de ir é entrar em www.bodiva.ao. Quando entrares, vais ver lá um sinalzinho a dizer simular investimento. Quando clicares em simular investimento, aquilo vai te levar ao portal de investidor. Quando chegares ao portal de investidor, tu podes simular. O que é que tu vais fazer? Vais escolher o tipo de investimento que queres, se queres bilhetes ou se queres obrigações, vais colocar o valor que pretendes investir, vais colocar o tempo que pretendes investir e depois vais fazer a simulação e vais ter ali o valor que vais lucrar no final do investimento. Ou seja, o bom dos títulos é que os juros são prefixados. Você já sabe quanto vai receber até o final da maturidade. E o que é que acontece? Tu emprestas o teu dinheiro ao Estado, tu vais recebendo dividendos e só no final é que tu recebes o teu dinheiro de volta. Ou seja, dividendos são os juros que o Estado vai te pagando, que o Tesouro vai te pagando. Por exemplo, se eu investir, vamos supor, 500 mil kwanzas e a minha rentabilidade for em torno de 180 mil kwanzas, e eu dizer, olha, boa, estamos mesmo ali a partilhar. É exatamente isso. Vamos fazer juntos, tá, pessoal? Vamos agora para selecionar o tipo de título disponível. Vamos aí juntos, aqui? vamos acompanhar. Ok. Ali.
Exato. Vamos selecionar primeiro bilhetes do Tesouro que são de curto prazo, tá? Ok. Agora vamos colocar um valor. Qual é o valor que tu queres colocar? 50 mil, pode ser? Pode ser 50 mil kwanzas. É o Pode ser valor 50 mínimo, mil. né? É o valor mínimo. É o valor mínimo. E vai estar listado mesmo ali embaixo o valor mínimo disponível. Ok. Tá? 50 mil kwanzas como valor mínimo. E depois temos ali o valor máximo. A seguir, vamos no prazo de vencimento do investimento. Aí colocar 5 milhões. Basta colocar 50 É mil, a ok? Giselda que está falando no meu ouvido. Vamos embora, Giselda. Vamos fazer as pessoas irem connosco. Pois. Depois daqui. Ok. Depois vais escolher o período de investimento. Aqui. Que é um Olha, ano. nós nesse momento disponíveis apenas 364 dias. E eu inicialmente vos disse que existem bilhetes de 3 meses e existem bilhetes de 6 meses, que são 90 dias e 164 dias. Entretanto, como isso é uma negociação em bolsa, tu vais poder negociar aquilo que está disponível. Então, nesse momento, só existe disponibilidade para títulos para bilhetes de 1 ano. Então, nós vamos simular de 1 ano, tá? Vamos a isso. Já foi? Já foi, agora podemos simular. Aqui. Ok, então, o que acontece ali é que se nós investirmos, e vocês podem ver, 49.986 foi um pouquinho menos, por quê? Porque nós compramos 58 unidades e o preço da unidade 861 kwanzas, então não bateu direto 50 mil kwanzas, foi um pouquinho menos. Okay. Nós vamos ganhar neste período, depois de pagar os impostos, que nós vamos pagar um imposto de 10%, o que é que acontece? Quando nós investimos em títulos inferiores a 3 anos, nós pagamos um imposto de 10%. Se for superior a 3 anos, nós pagamos só 5%, então também ali existe... Por isso é que disseste que é mais fácil investir, por exemplo, em 5 anos, porque acabamos recebendo mais. É por causa dessas questões. Existe um incentivo para o investimento de longo prazo. Primeiro, tu compras mais barato e depois tu pagas menos impostos. Pagas menos, pois. Afinal de contas, o que vai definir a tua rentabilidade é o que tu também pagas de impostos. Nós aí tivemos 57 mil kwanzas como rentabilidade. Ou seja, tivemos uma rentabilidade de 7 mil kwanzas ao longo do ano, porque investimos, é isto, não é? Porque investimos 50 mil kwanzas. Tivemos kwanzas, mais ou menos, vamos dizer 7.200 kwanzas de rentabilidade. Nós fizemos essa rentabilidade a multiplicar por 100 e dividirmos pelo valor que nós investimos, vamos ter acesso àquilo que é a percentagem do nosso retorno. Nós vamos ter uma percentagem em torno de 15%, ou seja, 15% não é um grande investimento, não é o melhor investimento que tu podes vir a fazer. Por quê? Estás a investir muito para o longo prazo e depois estás abaixo da projeção de inflação. Exatamente. No ano passado tivemos uma inflação de 25%. Esse ano nós temos uma projeção que já saiu de 9,5%. Então não é um bom investimento. Se nós fizermos uma nova simulação e formos agora para as obrigações do Tesouro, que são de mais longo prazo, e investirmos num longo prazo, vamos ter um incentivo maior. E se pudermos tentar fazer isso, deixa vamos eu tentar voltar. Aqui? Não percebi? Nesta página inicial? Nesta página inicial, mas agora vamos simular obrigações do Tesouro. Agora, em vez de terem bilhetes, vão ser obrigações, tá? Aqui em baixo, ok. Então, exato. Vamos colocar o mesmo valor, 50 mil kwanzas. Ok. Vamos colocar o período de investimento. Aqui o diz valor que já não são 50 mil kwanzas, são 100 mil kwanzas. Como eu disse anteriormente, para investirmos, e vocês têm logo aí embaixo a legenda, valor mínimo 100 mil kwanzas. Ok, seja, ok. Para estar exposto às obrigações, tu tens que ter um pouquinho de mais capital. Ok? 100 mil kwanzas, agora sim. E agora vamos então ao prazo de investimento. Vamos escolher um período mais longo. Vamos escolher, por exemplo, 4 anos. 4 anos. Vamos escolher, por exemplo, 4 anos e vamos simular. O que é que vai acontecer? Uou. Nós vamos investir, presta atenção a isso, nós estamos a investir 80 mil kwanzas em vez de 100, porque nós compramos com desconto por causa do incentivo do longo prazo. Okay. Então já estamos poupando o dinheiro na altura da compra. Compramos uma unidade a 80 mil kwanzas e em 4 anos nós vamos dobrar o nosso dinheiro, ou seja, vamos sair de 80
mil kwanzas para 162 mil kwanzas. Ou seja, nós vamos ter um rendimento de 82 mil kwanzas em 5 anos. Ou seja, isto é o que o Estado vai nos pagando. Como é que isso nos é pago? Pelo cupom. O cupom representa a percentagem que você ganha e a periodicidade, não é o tempo que você vai receber o dinheiro. Se o cupom for a cada 6 meses e você vai receber 82 mil kwanzas, quer dizer que por ano você vai ter que dividir 82 por 4, vai receber 20.500 kwanzas. E a cada 6 meses vai receber metade desse valor, que seriam 10.250 kwanzas. Então, para tu teres noção agora daquilo que é o teu retorno no investimento, tu já sabes, eu aqui vou receber 82 mil kwanzas por ano, né? Se eu vou receber 82 mil kwanzas por ano e eu vou dividir este valor por 4 anos, eu vou ter 20.500 kwanzas por cada ano. Ok, se eu vou ter 20.500 kwanzas por cada ano, qual é o meu retorno, afinal, sobre esse meu investimento? O que eu devo fazer é pegar nestes meus 20.500 kwanzas e multiplicar este valor por 100 e depois dividir pelo meu investimento que eu fiz, que são os 8.000 kwanzas. Ok. Aí eu vou ter uma rentabilidade de 25,6% ao ano. Que já está bem próximo ou quase acima da inflação. Exatamente, a nossa projeção de inflação para esse ano é 19,5%, tu tens um rendimento real acima dos 6%. Pois é. Isso, porque em qualquer outra parte do mundo, tu não tens uma rentabilidade tão alta quando nós falamos de obrigações. Se olhamos, por exemplo, para o caso de Portugal, que as pessoas estão a nos ver a partir de Portugal e podem comprar também obrigações em Portugal, tanto em bolsa como direto no portal de investimento português, tu vais ter obrigações emitidas de até 10 ou 15 anos, mas tu tens uma rentabilidade que vai de 0,45% até 0,9%, menos de 1%. Porque a economia deles é muito diferente da nossa, a estabilidade económica é diferente. Em 2019, por exemplo, eles tiveram uma inflação só de 0,3%, enquanto nós em 2019 tivemos e o ano passado eles tiveram uma deflação clara, porque eles tiveram uma inflação negativa, eles tiveram menos 0,1%. Que é então, quase nada, né? É nada, pelo contrário, em vez dos preços subirem, os preços baixaram. Baixaram, pois. As pessoas não tiveram muito acesso a dinheiro, foi o ano de pandemia mais intensa, então o que aconteceu é que o mercado teve uma certa recessão, tanto nos próprios preços dos produtos, como no poder de compra das pessoas, e isso acabou definindo uma inflação mais baixa ainda. Pois. Nós, como um mercado emergente, temos aqui uma possibilidade de investimento clara. E como é que eu maximizo o meu potencial de retorno? Do mesmo jeito que investir aumenta os teus ganhos, investir a juros compostos maximiza o teu potencial de retorno. O que é que seria investir a juros compostos? Investir a juros compostos seria eu reinvestir aquilo que eu ganho de dividendos em vez de consumir. Muito bem, muito bem. Por exemplo... Não, manda vir, podes dizer. Eu falo muito, então às vezes devo dizer... Não, termina já essa parte, porque depois temos algumas perguntas de telespectadores, acho que são 3. Então termina dessa parte, depois passamos às perguntas. Boa. O ideal para qualquer investimento que a gente faça é que a gente não consuma tudo que invista. Por quê? Porque nós recebemos essa porcentagem de 26,5% e sempre que nós recebemos a cada 3 ou 6 meses uma parte disso, nós gastarmos, o que vai acontecer é que no longo prazo, até a maturidade, nós vamos receber sempre o mesmo valor. E aí a gente não cresce, aí a gente não multiplica a riqueza. O ideal é pegarmos no que a gente receber como dividendos e reinvestir, para que na próxima vez que te forem pagos dividendos, tu recebes um pouquinho mais. Então, os juros compostos é que vão te fazer bater a inflação. Por exemplo, se nós investimos a 26% em 5 anos, depois dos 5 anos e nós reinvestirmos tudo aquilo que ganhamos, no final de 5 anos vamos perceber que a nossa rentabilidade média anual vai ser acima dos 40%. Acima dos 40%, pois é. Exatamente. Então, o reinvestimento é necessário. Tá? Investir é necessário mesmo, só que pronto, nós somos tão emergentes que só a ideia de ter o dinheiro aí já frustra um bocadinho algumas pessoas. Mas com esse tipo de rendimento, até se calhar eu invisto. Agora sim, Euclides, vamos passar para as perguntas dos telespectadores. Vamos
passando e o Euclides vai então respondendo. Vamos à primeira. Olá, bom dia. Eu sou a Irina Trindade e gostaria de saber se é realmente seguro investir nos títulos de tesouro. Olá, bom dia. Eu sou a Anastácia Ambates e eu gostaria de saber quais são os procedimentos necessários para investir em títulos de tesouros. Olá, bom dia. Eu sou a Eida Sayonde. Eu gostaria de saber se angolanos podem investir títulos de tesouro em outros países. Obrigada. Então, pronto, juntamos as três. A primeira é vantagens de investir, a segunda é. A terceira é se os angolanos podem investir em títulos de tesouro estrangeiro. A segunda é que eu não lembro, não sei se o Euclides lembra-se. É arriscado ou não investir em títulos do tesouro? Isso. Uma coisa que todos temos de ter em conta, todo investimento tem um risco associado. E olhamos para o risco, é muito mais importante do que olharmos simplesmente para a rentabilidade. Os investidores experientes sempre olham primeiro por risco, tá? E então, quando alguém aparecer com um investimento e dizer que esse investimento é livre de risco, fuja daí, mas corra mesmo, tá? Ok? Conforme diziam antigamente as nossas avós, corra mesmo com todas as corridas que forem, tá? Porque não é verdade. Existe sempre um risco associado, só que nos títulos do tesouro o risco é muito menor. Porque ao contrário de tu emprestares dinheiro a mim, Euclides, ou emprestares dinheiro a uma empresa, tu estás a emprestar dinheiro a um país. Exatamente. Um compromisso contigo em te pagar porque ele precisa que tu emprestes mais. Novamente, pois. Se por alguma razão o tesouro não conseguir te pagar no momento devido, ninguém no país vai te pagar, porque o país está... Então o risco é muito inferior a qualquer outro investimento que tu faças, mas sim existe o risco. E o maior risco do investimento dos títulos do tesouro é o risco da inflação. Pois. A falha no pagamento é o risco da inflação. Por quê? Porque se a inflação subir muito no ano em que tu investes, tu vais ter um retorno negativo. Retorno negativo, pois. Isso. Então esse é o maior risco com o qual tu deves te preocupar, mas esse risco tu vences com o reinvestimento, ou seja, com o investimento a juros compostos. Ok. A pergunta a seguir era se angolanos podem investir em títulos de tesouros estrangeiros. Angolanos podem investir em títulos do tesouro no estrangeiro, mas não diretamente. Por exemplo, se tu quiseres investir aqui no Reino Unido, tu tens que ter residência fiscal no Reino Unido. Ok. Vais ter que ter, por exemplo, o NIF daqui, ok? Vais ter que ter vindo para aqui alguma vez e tratar o que eles chamam Insurance Number, e com esse Insurance Number tu consegues ter acesso a comprar títulos do Tesouro. Uma outra forma, que tu não precisas ter residência fiscal, que é a forma mais segura que internacionalmente as pessoas investem em títulos, que eles aqui chamam bonds ou guilds, é tu investir via fundos. Existem fundos de investimento que pegam títulos de vários países do mundo e criam um fundo. Um fundo é uma carteira diversificada, é um conjunto de investimentos numa só carteira. E tu aí podes ir através de uma corretora. Tu podes subscrever numa corretora internacional e podes investir num fundo que invista em títulos do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Japão, da China. Então de forma indireta, mais ou menos. De forma indireta, exato. Okay. Mas de forma direta, como no portal de investidor, tu tens que ter o acesso ao número de identificação fiscal. Muito bem. Eu não sei quanto é convertido 50 mil kwanzas para ir para o Reino Unido, mas eu queria saber, se nós, ao investirmos 50 mil aqui e investirmos 50 mil convertido lá no Reino Unido, o rendimento tem a mesma taxa ou se calhar acaba tendo por causa da inflação? Ou explica-nos, por favor. Por exemplo, se nós formos olhar para os últimos 6 anos, aqui no Reino Unido houve uma inflação de 13,8%. E em Angola houve uma inflação de 256%. Então, quer dizer, mesmo que aqui os títulos te paguem menos e pagam menos, pagam em torno de 2,5%, 3,5% na melhor das hipóteses, tu acabas tendo uma rentabilidade maior. Por quê? Porque tu passas pela necessidade também de preservar capital. Exatamente. Por isso é importante o investidor também ter acesso a investimentos no estrangeiro.
E no decorrer nós vamos acabar falando sobre isso. Porquê? Porque tu queres preservar capital, mas os títulos em Angola dão-te uma opção que são as obrigações indexadas. Quando tu investes numa obrigação indexada, o valor do cupom é inferior, pode variar de 4% a 7,5%. Mas, entretanto, tu estás indexado à volatilidade do dólar. Se o dólar subir, por exemplo, sair hoje de 650 para 780, o teu valor acompanha este processo. O valor do cupom em cima. Pois. Então é importante também que nós possamos investir em obrigações indexadas. Como tens obrigações indexadas? Vais ter que acessar o teu banco e pedir que eles te enviem a ordem do dia. Como aquilo é uma negociação em bolsa, aquilo varia quase todos os dias. Aí é um pouco mais complicado, tens de ter um pouco mais de instrução financeira, tens de saber analisar o yield e tudo mais, mas qualquer coisa é simplesmente perguntar noutra ocasião e a gente vai explicar ou me contactar de alguma maneira. Claro que sim, porque o nosso tempo infelizmente já correu, mas olha, foi muito proveitoso hoje. Já tem aqui algumas pessoas a falarem que vão tentar investir e tal, mas para mais esclarecimentos vamos procurar o Euclides no Instagram e nas suas redes sociais, ou nas redes sociais também do Dinheiro Limpo, que é lá propriamente onde tem as aulas e as informações todas. Para já, Euclides, vou deixar-te um grande beijinho novamente. Obrigada por essa aula, foi super proveitosa. E se quiseres mandar beijinhos e deixar novamente as tuas páginas, fica à vontade. Olha, desde já quero agradecer por estar aqui. É um prazer enorme poder passar educação financeira aos angolanos e não só as pessoas que nos assistem aqui. É parte da minha missão. Meu nome é Euclides Francisco, eu gosto muito de falar o meu nome. E no Instagram, que é euclides.francisco1, é sem o underline, o underscore que aparece ali aqui na nossa televisão, então é só euclides.francisco1. Já tinha um Euclides Francisco, não sei o que é que ela andava a fazer, mas quero mandar um beijinho a todo mundo. Vocês podem visitar o nosso website, que é o www.dinheirolimpo.com, vão ter informações sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre muitos aspectos relacionados ao mercado financeiro, e podem me seguir direto no Instagram, que é a minha rede principal. Nós lançamos uma mentoria, mas que já está fechada, que é da poupança ao investimento. Abrimos uma vez por mês, então fiquem ligados e aproveitem estar aqui connosco todas as quartas-feiras de manhã para a educação financeira. Nem nos passaste só a dica da mentoria, Euclides, é assim mesmo? Olha, eu peço desculpas, mas nós vamos voltar a abrir a mentoria no final do final de junho, vai estar aberta, e se Deus quiser vamos anunciar a mentoria coletiva e a mentoria individual também. É que aquilo só abre por um dia, mas vocês podem ir ao site da poupanca ao investimento.com, só para terem noção de como é que funciona, o que é que a gente cobre, tudo que a gente ensina durante o processo. Mas aquilo esgota logo em 1-2 horas, então peço desculpas por... Tá bom, não tem problema. Euclides, beijinhos e até a próxima semana. Olha, um beijão para ti, um beijão para toda a equipa, um beijão para os telespectadores. Sempre um prazer enorme, só alegria. Obrigada, até já.